Hoje é segunda-feira, 2 de maio de 2016. 1º de maio, dia do trabalho. Houve comício por aí no país. A presidente foi. Lula não deu sinal de vida, mas, segundo consta, e deve ser verdade, tem problemas na voz, acontece. E a vida continua. Uma segunda-feira fria em São Paulo, com muito sol, mas o inverno está chegando ao mesmo tempo em que o país continua paralisado. A curiosidade do escriba, nesse meio tempo, surge e aumenta até com a escolha dos ministros a ocuparem os diversos ministérios que a nação tem, muitos, aliás. O Ministério da Justiça está em câmara lenta, mas muito mais importante, caro Michel Temer, que não é amigo do cronista, mas que tem a simpatia deste, até mesmo porque envelheceram cada qual no seu campo, cada qual na sua vertente, envelheceram juntos. Michel como um grande constitucionalista e este escriba como, quem sabe, o mais antigo criminalista em atividade no país. Deve haver alguém mais vetusto, mas sim, quando houver, que se apresente, a fim de que o cetro de mais antigo lhe seja cedido com todas as honras possíveis. Os problemas dos advogados, caro Temer, se ligam ao Ministério da Justiça, sim, e muito mais ao hoje Ministério da Cultura, antes Ministério da Educação e Cultura. Aquilo lá é um poço profundo, caro vice-presidente, em via de se tornar presidente da República. Aquilo é um baú de pólvora, com os tampos muito bem fechados há muitos e muitos anos, e com todos passando à margem, devagarzinho, fingindo não verem o que acontece lá dentro. Curiosamente, o Ministério Público Federal, inclusive 2 ou 3 procuradores gerais da República foram alertados, se não pela ordem dos advogados, ao menos por este antigo narrador de coisas incômodas sobre o que acontecia lá dentro. E passam todos, fingindo, eminente vice-presidente da República, em caminho para a assunção do cargo maior desta nação, passam escondendo os olhos, como se não houvesse nada. Este antigo flibusteiro da advocacia criminal vai lhe dizer, Michel Temer, como estão as coisas no Ministério da Educação. As coisas que, inclusive, têm relação direta com a beca que Michel Temer usou e usa ainda, porque advogado de profissão é e sempre foi. E não há de morrer com as loas da presidência da República, não. Quando se for, e se irá daqui a muitos e muitos e muitos anos, porque todos se vão, há de se ir ou de se conduzir com a beca de advogado. Então vou lhe dizer, Michel Temer, como vai o Ministério da Educação. A partir de um dado que lhe forneceram, a este escrevinhador, com Marco Maciel. Marco Maciel, que nunca incomodou ninguém, havia no Brasil até 1995, depois de Marco Maciel, veio Jorge Bonhausen,
Depois veio Aloysio Guimarães Sotero, interino, e mais a seguir Hugo Napoleão do Rego. Até 1995, e com Carlos Correia de Menezes Santana, o Brasil tinha 165 faculdades de Direito. Um número, quiçá, abaixo do necessário, mas eram só 165. Depois vieram Carlos Chiarelli, José Goldenberg, Heraldo Tinoco Melo, Murilo de Avelar Ringel e Paulo Renato de Souza. Paulo Renato de Souza, Temer. Com Paulo Renato de Souza, o Brasil já tinha, até 2006, 505 institutos de ensino de ciências jurídicas e sociais. De 165, passamos a 505. Vieram a seguir Cristóvão Buarque, Tarso Genro, Fernando Haddad. Com Fernando Haddad, Tarso Genro, Cristóvão Buarque, nós passamos, pasme, Michel Temer, passamos a 1.284 faculdades de direito no país. E depois chegamos a 1.500 e poucas. Não há números exatos porque esses dados não estão atualizados. A partir de Paulo Renato Souza, que foi um inflacionador dos cursos de direito no país, Michel Temer, nós chegamos a Cristóvão Buarque, Tarso Genro, Fernando Haddad. Sabe, Michel, quantas faculdades de direito Fernando Haddad, enquanto ministro da Cultura ou ministro da Educação, autorizou na nação? 240 e poucas. Se este antigo narrador estiver enganado, que o corrijam. E nós chegamos agora, depois, nós temos, depois de Fernando Haddad, Aloysio Mercadante, José Henrique Paim, Cid Gomes, Luiz Cláudio Costa, interino, Renato Janine Ribeiro, e a pesquisa do narrador. Para aí, porque não há outros dados, aquilo é fechado. A Câmara Superior de Ensino, ou a Câmara de Ensino Superior, o Conselho Nacional, aquelas engrenagens sofisticadas que há no Ministério, são muito discretas, não são permeáveis. Dirá você, Michel Temer, vice-presidente da República, em caminho para a assunção da plenitude máxima. Dirá você, Michel, que a Ordem dos Advogados do Brasil estava a fiscalizar. A OAB é uma velha senhora. Ela reage lentamente, sofisticadamente. Tem seus representantes lá, que com grande probabilidade hão de ter votado contrariamente a assunção da legitimidade desses cursos novos. Mas a mera votação em contrário não resolve coisa alguma, Michel. Você sabe tudo o que há a respeito de puras e simples negativas lenientes. Era necessário que a Ordem dos Advogados, há muito tempo, estivesse a dedicar uma atenção extrema a esse assunto para os seus representantes lá no Ministério da Educação. É preciso saber o que houve lá, Michel Temer. É preciso conhecer o que há lá dentro. O eminente Procurador-Geral da República, que usa uma toga hoje, mas antes de usá-la, deve ter utilizado uma beca de advogado, porque todos começam a vida advogando, hoje com razão maior ainda, porque há necessidade em alguns concursos de 3 anos de advocacia.
além dessas coisas todas, além dos 900 mil advogados que temos no país, e além de quase 1 milhão de bacharéis que não conseguem inscrição na ordem porque não são aprovados nos exames de verificação de Estado, há projetos na Câmara no sentido de criação dos paralegais. Quem são os paralegais? No caminho dos despachantes seriam os zangões, aqueles que ficam zumbindo, porque não tendo habilitação plena, beliscam aqui e ali no sentido de auxiliar aqueles que têm a possibilidade de exercitar despachos. E nós, advogados, estamos a lidar com isso, com a pretensão aos zangões. Há candidatos à OAB, Michel, que assinam o nome e alguma coisa a mais. E só isso. Há cursos de direito que são metaplásicos, são multiplicados em qualquer cidadela, em qualquer cidadezinha pelas universidades, que hoje podem e encontram meios de projetar seus tentáculos em qualquer município pequenino do país. E nós estamos assim, nós advogados, apertados, escarmentados, agredidos, vilipendiados, mesmo porque quando o exército é grande demais, não há alimento. Aliás, Napoleão Bonaparte foi vencido exatamente porque faltou alimentação ao seu exército lá no frio europeu em que pretendia dominar um país ou outro. Seu exército morreu de fome. Então, Michel Temer, você que é um excelente constitucionalista e que já teve um certo convívio com este antigo narrador, pequeno, não somos amigos, mas este escrevinhador antigo tem muito respeito pela cultura de Michel, pela dedicação, pela sagacidade com que se comporta e pela vontade que tem de conduzir o Brasil a lugares melhores. Verifique isso, Michel. Tome cuidado imenso em colocar no Ministério da Educação algum ministro que realmente vigie aquela coisa e limpe aquela sujeira que existe lá dentro, que, se existir, não for o momento adequado, porque, evidentemente, a par disso tudo, existe medo, mas não grande, porque a Polícia Federal, porque o Ministério Público Federal estão preocupados com outras coisas maiores, mas estas coisas que há no Ministério da Educação relativamente ao ensino e estudo do direito, Michel, dizem profundamente com o equilíbrio jurídico desta nação. Veja isto. Este advogado há de vigiar, há de ver quem vai para lá, há de cohonestar ou não a indicação do ministro da Justiça, de quem se exige compromissamento. O ministro da Justiça que for guindado ao trono, Michel Temer, deve ter compromissos, porque, a não ser assim, há de ser vetado. Em outros termos, o rei precisa obedecer aos que estão abaixo, e não os que estão abaixo do trono devem obedecer ao rei. Uma inversão de valores que, se quando o presidente da República, o atual vice-presidente, que caminha valentemente para a assunção ao cargo, é preciso que o vice-presidente preste muita atenção nisso. Porque este escrevinhador, este narrador, este escriba, é uma vozinha, é uma formiguinha pregando no deserto, mas é uma formiguinha que morde, mastiga, belisca e às vezes
o ferimento dói naqueles que não estão preocupados com a honestidade do estudo e do ensino do direito no Brasil. E tenho dito,